Olá, boa noite para todo mundo, tudo bem com vocês? Começando mais uma live aqui da página Trocando em Miúdos. Vou aguardar um pouquinho. Hoje a gente vai ter um convidado especial aqui na live, o Genésio, da página Nosso Dinheiro. A gente vai estar conversando aqui sobre renda fixa, né? Será que ainda vale a pena investir, mesmo com a taxa Selic tão baixa? Então eu vou aguardar um pouquinho. Daqui a pouquinho ele está chegando e eu vou esperar um pouquinho também para dar um tempo do pessoal entrar. Então, só para poder falar para vocês que essa live eu tenho esse convidado super especial. E esse tema, ele foi pedido aqui na página. Eu sempre faço uma pesquisa durante a semana sobre quais são os temas de maior interesse das pessoas, de vocês que estão aqui, que são público da página. E esse tema apareceu como um recorrente, ou seja, é uma dúvida que está parando aí na cabeça das pessoas sobre essa questão, né, da renda fixa, da Selic na baixa, né, e vale a pena investir, a gente continua investindo ou não. E hoje a conversa vai toda girar em torno disso, né? Eu não sei se vocês sabem, eu tenho também um grupo, né, um grupo, uma comunidade no Telegram. Algumas pessoas já me passaram dúvidas e a gente hoje vai tentar responder também essas dúvidas. Então, eu vou convidar aqui o meu convidado já está aqui, né? Não poderia perder essa live. Genésio é uma figura, gente. Vocês vão gostar muito dele. Tudo bem, Lana? Como é que você tá? Vou chamar aqui você, Genésio. Genésio, pede para entrar aí que não está aparecendo o convite para mim. Solicita aí a entrada. Só um segundinho, acho que essas duas aqui fica bom. Aí, agora vai. Você já tinha colocado alarme, Lano? Nossa, que legal, que bom que você está aqui, então, para poder acompanhar com a gente. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode colocar no chat, a gente vai tentar responder na medida do possível, tá bom? Muito legal. Pode compartilhar também, se vocês quiserem compartilhar a live e tudo mais, né, com outras pessoas, também é bacana. Olá, Genésio, tudo bem? Você está me ouvindo? Olá, tô sim, você está me ouvindo bem? Sim, tá bem claro, tá ótimo. Ótimo, que bom. E aí, Dá boa noite aí. Como é que você tá aí? Você tá num lugar quente ou eu tô num lugar frio? Estamos em opostos, né? Exatamente. Aqui eu estou em Fortaleza e estamos no inverno, né? O inverno daqui está dando 27 graus nesse exato momento, entendeu? Mas essa semana bateu 21 graus aqui em Fortaleza de dia. É uma temperatura bem baixa aqui pra gente. Eu trabalhei de meia. Teve uns dias de manhã aqui que eu botei meia, que eu disse, não, tá muito frio aqui em casa. Nossa, Mas estamos aqui no Ceará, tudo tranquilo, graças a Deus, tudo bem. tem terremoto? Porque eu fiquei sabendo que Fortaleza teve um terremoto também. Foi, né? Para que não tá acontecendo nada e tal, tá tudo muito calmo, né? Sem muita notícia, aí não, vamos agitar um pouco. Aí agitaram. Aqui na região metropolitana teve um terremotozinho de 2,5 na escala Richter e tal. Não foi tão pesado não, mas já deu uma tremedidazinha. Pra poder agitar um pouquinho as coisas, já tá tudo Tava parado e tal, aí vamos dar uma mexida. Todo mundo em casa. Legal, Genésio. Olha, eu vou então, acho que para o pessoal da tua página também me conhecer, eu vou me apresentar e depois acho que você se apresenta também para o pessoal da minha página. Para quem não me conhece, meu nome é Beleza. Duda. Eu sou educadora financeira, criadora da página Trocando em Miúdos. Eu trabalho com educação financeira, criei a página para poder divulgar. Eu sou aluna ainda, estou me formando numa pós-graduação, então eu compartilho muito dos conhecimentos que eu tenho. A ideia é levar a educação financeira para o mundo. Meu público é muito feminino, então eu acabo falando muito com as mulheres, mas homens não estão descartados, obviamente, né? É para todo mundo. Muito obrigado. E assim, tipo, prazer conhecer vocês aí, o pessoal da página do Nosso Dinheiro. E Genésio, se apresenta aí pro pessoal também da minha página para te conhecer um pouquinho. Você é uma figura, eu adoro seus posts, só para dizer. E olha que os meus posts eu procuro ser o mais sério possível, né? Mas vamos lá. Bom, meu nome é Genésio Vasconcelos, né? Eu criei a página do Nosso Dinheiro, tá? Com 2 anos. 2 anos, eu acho que faz agora, recente. E eu sou formado em administração de empresas. Olha que legal. Né? De graduação,
e tenho um doutorado na área. Eu acho que a tua TV, Luísa, que o pessoal tá falando. Não, e meu marido ele tá numa chamada, e aí é difícil, ele fala alto porque ele é professor. Ah. Não tem fone, não melhoraria, mas o meu fone não tá ruim. Então tá, beleza. Então, Carla, aguenta aí, dá pra ouvir. Daqui a pouco Bom, eu corto ele. Então, alguém tem que trabalhar na casa também, deixa ele trabalhando, professor. Alguém trabalha enquanto os outros fazem live. Exatamente. Então, eu sou formado em administração, meu doutorado é administração de empresa, tenho um doutorado na Getúlio Vargas, lá de São Paulo. E eu eu sou funcionário público, eu trabalho na Embrapa, né? O meu ganha-pão é da Embrapa. E sou liso por natureza, né? Então, o que me apaixonou pelo tema foram exatamente os vários problemas que a gente passa pela vida, né? As várias dificuldades e tal. E eu vinha refletindo sobre isso há muitos anos, e desde 2007 eu comecei a ler mais efetivamente sobre o assunto, comecei a ler os livros do Cerbasi, né? Uma coisa bem... Naquela época a gente não tinha esse conteúdo que você tem na internet, era tudo muito vago, muito disperso. E em 2007 eu decidi mudar a minha vida financeira, eu criei minha primeira planilha de controle financeiro, né? Eu tenho ela até hoje, eu uso ela basicamente até hoje, fiz algumas alterações, alguns ajustes, mas no grosso é a mesma planilha. E desde lá eu venho controlando minha vida financeira e passando por evoluções, né? E aí os amigos começam a conversar com você, começam a perguntar coisa e tal, e às vezes não conversa porque tem vergonha. Eu disse, não, eu vou criar um espaço não vinculado ao meu nome a priori, para a gente poder conversar, trocar ideia, desabafar, falar de dificuldades, de alegrias. E aí foi quando eu criei o canal, né? Então, eu também sou professor universitário, eu trabalho com MBA, eu sou tutor de MBA, tenho 2 turmas de MBA na Sampo, lá em São Paulo. Aliás, é difícil, tá sempre ocupada. E assim, né, a gente vai pagando as contas desse jeito, né? Vai ficar gravado sim, Kátia, eu acho que sim, né, Luísa? Você vai gravar, não vai? Vou deixar no IGTV depois. Pronto, massa, beleza. Bom, então é isso, esse sou eu, tá? Apesar de me apresentar como educador financeiro, eu não trabalho exatamente na área ainda, assim. O perfil não é um perfil profissional, apesar de ter essa visão, mas eu ainda, até algumas pessoas, você presta consultoria, faz mentoria e tal, ainda não. Mas eu estou me programando para em breve começar alguma coisa nessa linha. Tá? Legal, mas eu também... E é isso, né? Mas eu também sou educadora financeira agora, porque eu estou na transição, assim, na verdade, eu sou museóloga de formação, né? Antes da gente entrar falando de renda fixa, né? Só terminar essa pergunta. Eu vi. Mas eu sou museóloga de formação, mas eu, na verdade, me apaixonei pela educação financeira seriamente, assim, tipo, um caso sério, e aí realmente eu tô gostando demais. Eu tô trabalhando já na área, só que eu tô fazendo aquela dupla jornada maravilhosa entre me virar com o museu e me virar com a parte de educação financeira, e eu gosto. Então, assim, quando a gente gosta, não tem o que fazer, né? O coração fala mais alto. Exatamente. Para mim também é uma satisfação falar de economia, de finanças, de renda, essa coisa toda, porque eu já sofri muito com isso, sabe? E quando você vem de uma situação que você sofre muito, eu estava até falando comigo uma vez, ele disse assim, rapaz, o que é que te mais motivou criar esse canal? Eu disse, rapaz, você já viu aqueles cantores que o cara tem uma traição e faz uma música e a música vira sucesso porque ele fala da dor dele? É exatamente, entendeu? Eu falo da minha dor e aí é isso. Eu me encontro com pessoas que tiveram a mesma dor e a gente procura junto migrar da dor para a alegria, né? Com certeza. Acho que é nesse sentido aí que a gente trabalha. Super válido, eu acho que esse é o caminho. É que nem eu gosto de aprender, mas eu não gosto de ficar com conhecimento, eu gosto de espalhar. Então, eu entrei na pós e criei e espalho. Eu acho que cada um tem um propósito, eu gosto de espalhar, tipo, conteúdo, eu gosto de trabalhar com isso, então... Mas é bacana essa questão de você trazer, porque você tem uma experiência própria, né? Uma vivência, e isso também traz muita autenticidade, né? No que você fala, você viveu, você tem na pele isso, né? E sabe como que é. Todos nós, de certa forma, já vivemos e a gente vive uma transformação na educação financeira que é maravilhosa. Não é propaganda gratuita, não, gente. É porque é de verdade. Se a gente está aqui falando, vendendo um produto que é educação financeira, é porque a gente compra ele. Exatamente.
Exatamente. Acho que a gente... Mas e aí? Aí a gente tem acompanhado aí essas mudanças, né, de hoje. A economia mudou, migrou e a renda fixa despencou. E a renda fixa despencou. E aí, ele veio falar aqui sobre renda fixa, né? Afinal de contas, né? Será que ainda vale a pena investir? Esse é o nosso tema de hoje, né? Renda fixa. Exatamente. Esse universo. Então, se você está realmente curioso, fica aí até o final que a gente vai conversar muito sobre isso. Obviamente, né, Genésio, a gente precisa fazer toda uma contextualização. Muita gente que está chegando aqui, né, tem gente que já tem conhecimento, já investe, mas tem gente que está começando. Então, a gente precisa, acho que, primeiro fazer uma introdução, né, sobre o que é, afinal de contas, uma renda fixa, né? A gente ouve muito falar, muitos produtos conhecidos, mas o que é uma renda fixa, né, Genésio? Vamos começar pelo começo. O que a gente Vamos. fixa? Não sei se você quer começar, Genésio, vamos fazer um bate-bola. Como que a gente... Essa pergunta me lembra um trabalho na faculdade. Sabe aquele trabalho que você tem 6 alunos, aí cada um divide uma parte, né? E alguém fala alguma coisa. Uhum. E aí na faculdade a gente era contabilidade de custos. E uma das partes era custo fixo e custo variável. Quem ia falar sobre essa parte era eu. E aí eu disse, não, tranquilo, custo fixo é aquele que é fixo, custo variável é aquele que varia. E aí parei, né? Aí o pessoal, mas e aí? Eu digo, não, é assim, isso, o fixo é fixo, o variável varia. É simples assim. Mas é assim, não é tão simples assim. A renda fixa também não é tão simples assim. Renda fixa, né? É uma renda que... Bom, vou falar com as minhas palavras de uma forma bem autônoma, assim, né? Nada aquele conceito de segundo fulano e tal. Né? Mas assim, renda fixa, para quem não tem ainda o hábito, é uma renda que ou ela vem atrelada a um indicador ou a uma taxa. Às vezes até as duas coisas, né? Um indicador econômico, tipo a inflação, algum indicador ligado à inflação, ou algum indicador ligado à taxa de juros nominal do Brasil, que é a Selic, né? E aí o principal indicador ligado a ele é o CDI. Ou então você tem fatores IPCA, IGPM, que são indicadores de inflação, ou ele já vem com uma taxa, vou te pagar X% ao ano. Uhum. Isso é fixo. Então, as informações sobre o rendimento são fixas. Isso aqui é uma renda fixa, ela pode inclusive variar. Uhum. Né? Isso é muito importante. Isso é importante. E a gente pode falar de um pouquinho disso mais na frente aí, que tem uma casquinha de banana aí para as pessoas a respeito disso. Então, ela pode variar, mas o rendimento dela é atrelado a algum dado fixo. Diferente da renda variável, que é livre mercado, que tem ações, fundos imobiliários e tal, que é igual feira livre, né? Quanto é que tá a banana agora? Tá R$2, tá 3, tá 5, tá 4, e aí não tem nada. É feira. Isso. Mas é bem isso. É oferta e demanda. A renda fixa, ela tem esse nomezinho, mas ela às vezes engana, né? Porque a pessoa acha assim, renda fixa, né? Então ela é uma coisa estática e imutável, e não é. Né? Ela é fixa porque eu acho que a tua explicação foi muito boa, né, em relação a isso. Porque ela pode ser, o rendimento dela, você conhece de antemão. Em que sentido? No sentido de que ou é uma taxa pré-fixada, vou te pagar 4% ao ano, exemplo, né? E você sabe que você vai receber 4% ao ano no período que o teu investimento estiver ali, ou ela atrela um índice, que você deu vários exemplos aí, que a gente vai até depois pode falar um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais pra frente sobre isso, mas enfim, ao um índice. E aí você tem que acompanhar esse índice para saber se ela vai subir, né, o teu rendimento, ou se ele vai descer. Né? Então eu acho que a renda fixa é que nem você falou, às vezes assim, fixo é fixo, variável é variável. Não, mas obviamente a renda fixa também varia. Mas é bem... Varia. E tem um pulo do gato aí nessa história. Com certeza. Mas o que acontece? Eu acho que uma coisa legal também, acho que da gente falar da renda fixa, né, que o pessoal muitas vezes não sabe, é que quem está chegando, né, quem já investe já conhece um pouquinho, é que existe a renda fixa pública e a privada, não é, Genésio? E assim, exatamente, tratamentos parecidos, mas são com propostas um pouquinho diferentes, riscos diferentes também, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa questão, acho que tem do que tem de público e o que tem de privado, só para as pessoas entenderem que tudo é renda fixa, mas obviamente tem uma diferençazinha ali. A principal renda fixa pública é o Tesouro Direto, né? Uhum. Os títulos do Tesouro Direto é como se você estivesse comprando... você está comprando a dívida do governo. O governo compra o teu dinheiro e pede, eu vou te emitir aqui uma nota promissória, né?
eu vou me comprometer contigo que daqui a tanto tempo eu vou te pagar tanto pelo teu dinheiro. Você quer emprestar para mim? E aí você empresta para o governo, quando você está trabalhando com o Tesouro Direto. E é uma renda fixa pública, tá? O dinheiro vai para o governo federal, o governo usa nas suas diversas ações, de acordo com os trâmites do governo, né? Mas aí você pode emprestar para banco. E aí quando você empresta para banco, você tem o CDB, né, que é o crédito depósito bancário, que geralmente está atrelado à taxa do CDI. Já que a gente fala das taxas, pessoal, calma. Geralmente está atrelado à taxa do CDI, né? E aí o banco pega o teu dinheiro e vai emprestar para outras pessoas. Eu estava falando exatamente disso ontem, com um grupo de amigos que eu tenho no WhatsApp, né? E ele falando que achou um CDB que pagava altíssimo lá. O cara estava pagando, sei lá, estava pagando muito alto. Eu não vou dizer agora exatamente quanto é para ninguém ir atrás, mas era muito alto o CDB. Eu disse, cara, dinheiro é matéria-prima do banco. Toda empresa, ela compra matéria-prima, transforma e vende. O banco, a matéria-prima dele é dinheiro. Ele pega o nosso dinheiro, paga uma taxa pelaquela matéria-prima e transforma em empréstimo. Sim. E aí ele ganha dinheiro com dinheiro. Né? Ele é chamado de instituição então, intermediária, né? Ela intermedia quem tem dinheiro com quem não tem dinheiro, aí o banco vai lá de quem tem dinheiro, vou pegar e vou passar para esse outro aqui e cobra juros. Exatamente, é isso. E aí é o CDB. Quando você faz o CDB, você está dando dinheiro para o banco emprestar para outras pessoas a um valor mais alto, né? Enfim, aí ele assume o risco e tal, toda essa coisa. Bom, a gente tem o RDB, que são os recibos de depósitos bancários, que é muito utilizado também somente nos bancos digitais. Quem tem Nubank aí tem a opção do RDB, né? E aí não vai nenhuma propaganda, porque é muito conhecido mesmo, só o pessoal saber, né? Tem as letras de crédito imobiliária, letra de crédito agrário, tem os certificados de recibos imobiliários, certificados de recibos agrários, né? Que são documentos de certificação. Tem as debêntures. O que é a debênture? É uma empresa que quer dinheiro. Uma construtora vai fazer uma rodovia, uma grande obra, e diz, eu quero dinheiro. Linha de transmissão, barragem, né? Aeroportos, por aí vai. Ele diz, eu quero dinheiro para fazer. Então, o banco oferece ele a um valor. Ele diz, não, eu vou tentar captar no mercado por um valor mais em conta. Né? E aí ele abre publicamente, tem toda uma normativa e tal, mas aí ele abre publicamente e diz, estou emitindo debêntures, que é como se fosse um título público, só que é privado, estou pagando X% ao ano durante X meses. Sim. Você olha, vê se a empresa é legal, se tem ali uma credibilidade, achou uma oportunidade bacana, vai lá e compra uma debênture. E você sabe que vai lhe pagar aquele valor naquele tempo. É um empréstimo para uma empresa privada direto, não tem banco no meio. Né? Até acho que basicamente é isso. Sobre isso, que eu acho que eu me lembrei, inclusive a gente nem tinha combinado, mas sabe uma coisa importante? Por exemplo, renda fixa, a grande parte da renda fixa ela tem a proteção do FGC, que é um Fundo Garantidor de Crédito. Sim. Mas o caso do sim. debêntures, ele é um dos que não tem garantia do FGC. Então, geralmente são títulos que pagam, inclusive, depois a gente vai falar já agora na sequência sobre questão de índices, eles costumam pagar um pouco mais, mas são títulos mais de longo prazo, inclusive o prazo deles são maiores, porque eles envolvem um risco maior. Só que nesse caso, os títulos de debênture não são garantidos por FGC. Então, mesmo na hora de vocês investirem, tem que ficar de olho. Tem que ter cuidado. Bem, né? Tem que ter cuidado, porque aí não tem... A credibilidade é da empresa. A empresa pode dar um calote, pode quebrar e tal. Então, tem um risco maior, por isso que ele paga um prêmio, né? A gente chama... Aí, ó, a Carla aí acabou comprando uma debênture aí que parece que não deu muito certo, não. A Carla acontece, entendeu? Eu com a debênture de rodovias do Tietê, mas é isso, tem que saber que é um risco. Debênture não é fácil de você, pode vender no mercado secundário, mas nem sempre você tem comprador. Então é difícil, sabe? É um investimento que tem um risco, é da renda fixa e possui um risco maior do que outros, por conta justamente disso, né? E aí, Luísa, eu vou só falar também de um papel que as pessoas às vezes confundem muito. Hoje mesmo uma pessoa me perguntou no Instagram e me perguntou sobre esses títulos... Oh, meu Deus, fugiu a palavra agora. Título de sorteio, como é que a gente chama? Título de capitalização. Título de capitalização, muito obrigado. A gente foge às palavras. Nossa, o título de capitalização. É comum. Título de capitalização não é investimento. Por favor. Se você entrar lá no conceito, tem lá o título de captação fulaninho,
é um investimento de sorte, é um papel de sorte. O próprio banco bota essa palavra, sorte, né? Ele paga muito abaixo do que a própria inflação paga. Você fica atrelado a ele por um determinado período de tempo. Se você tirar seu dinheiro antes, ele vai te multar por isso, você vai ter penalização, vai receber menos do que você pagou, tá? Sob a égide de ser sorteado. Uhum. Ora, se você quer, assim, se você quer apostar, não, eu gosto de apostar, eu vou apostar com o meu dinheiro. Vai na lotérica e compra um papel daqueles lá e aposta. Entendeu? Mas assim, isso não é investimento. Não é. E tem É sorteio, é uma rifa. Tem as taxas de administração. Quando você é sorteado, aí quando você fala em termos de consórcio de imóvel e tudo mais, você tem taxas administrativas envolvidas também. Então, assim, título de capitalização é isso que você falou, não é um investimento, ele é sorteio. E muitas pessoas confundem também. Fuja! Isso. Inclusive, as pessoas acham que título de capitalização é título de renda fixa e não é nem investimento. Não é. De renda fixa. Muito mesmo. Exatamente. Mas vamos falar das taxas. As taxas, porque eu acho que agora é importante, a gente tem que falar sobre isso para poder vocês entenderem um pouco a questão do contexto que, assim, para a gente saber se vale a pena ou não, a gente tem que primeiro entender, que né, a gente falou o que é renda fixa, a gente entendeu que tem os pré e os pós-fixados, quais são os tipos de título que existem, públicos e privados, né, enfim, quais são esses tipos de investimento, e agora a gente vai falar um pouco sobre esses índices, né, esses indexadores que são da renda fixa, né, Genésio, que eu acho que é muito importante, né, o mais conhecido, eu acho que a gente poderia começar falando da bendita da Selic. A bendita Exatamente. Não falada, Genésio, o que você traz aí pra gente de Selic, que dá para poder o pessoal que é tão comentada hoje em dia sobre a Selic, o que a gente pode falar aí sobre isso? Vamos falar de uma maneira leiga, né? Tem os conceitos econômicos e tal, que é o sistema de custódia, liquidação em custódia do Banco Central, mas se for falar sobre isso, pessoal, desliga e vai todo mundo embora. Basicamente, pessoal, assim, a Selic é a taxa básica de juros do país, né? Todo país tem sua taxa básica de juros, aqui no Brasil ela é chamada de Selic. Então ela rege as principais movimentações financeiras e bancárias do Brasil, né? Um principal fator que a Selic rege é o valor dos títulos públicos. Lembra que a gente falou do Tesouro Direto? Sim. Tesouro Direto é uma dívida que o governo tem para com a população, empresários, inclusive até empresas internacionais, né? Investidores internacionais que compram títulos públicos da dívida do Brasil. Então, quando a Selic está muito alta, você tem um pequeno problema aí. Você atrai muito capital, porque a atratividade é boa, né? Estou falando em termos de governo, tá? Estou olhando pelo olhar do governo agora. Quando o governo aumenta a Selic, ele atrai investidores para ele, mas ao mesmo tempo ele se compromete com um valor alto. Então esse dinheiro que ele recebe, ele tem que fazer girar forte para poder pagar lá na frente, que a dívida dele está alta. Uhum. Né? Ele está pegando empréstimo. O governo nessa hora ele está sendo um tomador de empréstimo. Tá? Então o que acontece? Da Selic, que é a taxa básica, vem o CDI, que é o crédito de depósito interbancário, ou DI, né? A gente chama muito de taxa DI. É o depósito interbancário. E está ali, uma do ladinho da outra. Uhum. O CDI, via de regra, ele custa 0,1% a menos do que a Selic. Tá? Via de regra, mais ou menos isso. Então hoje, que dia é hoje? 8 de julho de 2020, sim, a Selic está 2,25%, a CDI está 2,15%. Basicamente é isso daí, né? E o CDI é quanto que o banco toma de dinheiro emprestado, qual o valor que ele pega emprestado entre os bancos. Até né? Quanto que o banco... Muita gente não sabe que os bancos emprestam entre eles. E a taxa que eles usam... Sim. Gente, olha isso aqui é importante, né? Por mais que não seja, mas eles emprestam para o outro com base no CDI. O CDI bica ali na Selic. Se a Selic está 2,25 ao ano e a CDI está 2,15, então os bancos emprestam um para o outro a uma taxa de 2,15 ao ano. Ah, que lindo isso, né? E para você ele empresta quanto? 14, 15%? Só para poder... É por isso que eu falo, né? Que teve esse meu colega que me perguntou de um banco aí que estava oferecendo um CDB a mais de 10% ao ano. Nossa! Eu disse, cara, o negócio era mais do que isso, viu? Desconfia. Eu disse, cara, pensa bem, se ele pode pegar com os pares dele, que são outros bancos, a 2,15
e ele está te pedindo emprestado a 10, é porque o pessoal não quer emprestar a ele. Tem risco. Então, se o pessoal não quer emprestar a ele, alguma coisa tem aí por trás, né? Se você tem alguém que você não conhece, que está te pedindo dinheiro porque os amigos dele não querem emprestar para ele, é porque os amigos conhecem, né? Então, se os amigos conhecem e não querem emprestar, eu não vou emprestar. Pode já ter tomado um calote ali, né? Vai saber. Exatamente, entendeu? Então é isso, pessoal. Basicamente, quando alguém fala assim, Selic caiu, Selic subiu, CDI e tal. É isso. Selic é a taxa básica de juros, CDI é sempre 0,1 abaixo da Selic. É muito importante. Então, quando alguém diz... É muito importante ficar atento a esses índices, né? As subidas e descidas. E eu vou deixar, a gente ainda vai falar mais de um índice que é super importante a gente saber, né? Que é o próximo. Mas, assim, o que acontece? Muita gente acha, subiu, isso é bom. Desceu, isso é ruim. Depende do ponto de vista. Porque, assim, exatamente, conta sem você olhar um contexto, né? Um contexto e especificamente a próxima sopa de letrinha que vem aqui, que é o IPCA. Né? O nosso querido IPCA, que é a inflação. Né? Então, assim, você não levar em conta só a rentabilidade, sem levar em consideração uma série de questões, além de risco e tudo mais, mas a inflação é o IPCA, né, Genésia? Essa daqui, você tem que ficar com os dois olhos abertos. Exatamente. Né? Por que a gente tem que olhar o IPCA? O IPCA é a inflação. É a inflação média, né? Obviamente, cada um tem a sua inflação pessoal. Mas é a inflação média aí do Brasil, é o índice oficial. Então, quando a gente tem lá uma inflação... por que a gente tem que olhar o CDI e a inflação? Porque se você tem o CDI, é quanto o teu dinheiro vai render. Tá? Geralmente você usa o CDI, legal. Só que você tem a inflação que comeu um pedaço do teu investimento. E aí sobra uma diferença. Essa diferença aqui é o que a gente chama de taxa de juros reais, né? Que é efetivamente o quanto que você ganhou a mais em relação ao poder de compra que você tinha antes, né? Quando você desconta a inflação. Para tudo, gente. Vocês prestam atenção, né? Porque não, é sério, porque as pessoas muitas vezes não entendem. Essa semana eu respondi 2, 3 dúvidas a respeito de poupança e rendimento negativo. Né? Porque isso faz você entender o que é rendimento positivo e rendimento negativo. Então, isso que ele explicou exatamente, você tem que ficar muito atento. Não adianta o investimento só subir, né? Você olhar ele na prática, o seu investimento, mas ele rendeu R$10, R$50, R$100. Só que se ele não rendeu o suficiente para cobrir a inflação daquele período, se ele subiu, mas ele subiu abaixo da inflação, ele rendeu negativo. Então, isso falando, é muito importante para as pessoas entenderem. Então, tem que chamar a atenção para o pessoal ficar esperto, porque às vezes a informação importante passa batido, né? Exatamente. E aí, a gente tem que ver também o imposto de renda, né? Porque todo investimento, quase todos, as letras de câmbio lá, as letras de crédito, elas não têm. LCA não tem. Poupança, tal, não tem, Mas elas também rendem um pouco abaixo do CDI. Sim. Mas você tem que ver se tem um imposto de renda, porque aí você tem que descontar primeiro o imposto de renda, depois a inflação. E aí você vê quanto ficou. Eu estou aqui com o relatório Focus aberto, eu até fiz uma postagem, acho que segunda-feira, sobre isso. O relatório Focus é o relatório do mercado financeiro sobre a previsão de como vai ficar o mercado, né? E o mercado financeiro está precificando que ao final desse ano a gente vai ficar com a taxa Selic a 2% ao ano. Sim. Ou seja, o CDI vai ficar 1,9%, né? E a inflação 1,63%. Ou seja, aí eu fiz os cálculos lá no post que eu fiz, né? Se você tirar um imposto de renda de 17,5% em um ano, você vai ter uma taxa de juros reais de 0,06 negativo. Nossa, hein? Se esse cenário se configurar efetivo. Né? É apenas uma projeção. Não é o que está acontecendo hoje. Mas nada... Então, assim, deixar dinheiro aplicado 100% de CDI, você perdeu. O Copom é quem de tempos em tempos se reúne, né, para poder decidir se vai subir ou se vai descer a taxa Selic. Mas eles, na última ata, eu li, eles apontaram realmente essa possibilidade de descer para 2%, mas não descer mais. Mas é uma possibilidade, né, real. Isso. De acontecer. E aí, Luísa, tem uma pergunta, né? Tá, então vamos lá. O CDI está caindo cada dia, a inflação está ali próximo, né? Está ali batendo no pescoço. Uhum. E aí, vale a pena deixar o meu dinheiro na renda fixa? O que é que você, Luísa, acha? Agora que vem, hein?
Eu tenho a minha opinião, mas eu quero ouvir a sua. Então, o que que eu acho, assim, na minha opinião, é o seguinte, a renda fixa ela tem um papel importante na carteira de qualquer investidor. Seja ele conservador, obviamente um conservador vai optar muito mais por uma renda fixa, né, por justamente ter a segurança de saber o índice ou ter uma taxa pré-fixada, ele vai fazer uma carteira muito mais conservadora em termos de renda fixa, ele vai ter uma proporcionalidade maior, né, ou o moderado e um agressivo, né, que o agressivo é aquele que está na renda variável quase que de corpo e alma. Mas a renda fixa tem um papel muito importante na carteira, que eu acho que é isso que a gente não pode esquecer. Né? Novamente, o que fez você investir naquele investimento. Né? Então, na minha opinião, é o seguinte, a renda fixa, por mais que ela realmente esteja perdendo essa atratividade, esteja caminhando para um juros negativo, eu não acredito que isso vai ser um cenário de longo prazo. E eu estou falando com base nas coisas que eu tenho lido, né, nas questões de que assim, realmente a crise é mundial, o Brasil está passando da pior forma possível por isso, mas existe uma expectativa de uma retomada gradual e aos poucos da economia. Não tenho como saber, não tenho bola de cristal. Eu acredito que seja assim por conta de uma hora a gente vai sair dessa pandemia, a gente vai voltar a consumir, a inflação vai voltar a subir, né, até uma preocupação que está tendo. O que acontece com a renda fixa? Ela é a tua segurança na carteira. Porque por mais que a renda variável seja super atrativa agora nesse momento, ninguém, assim, não digo ninguém, mas a maioria das pessoas... Ela varia, né? Não está 100% na renda variável, porque ela varia, justamente ela tem essa montanha-russa de descer muito, que nem foi março, abril. Nossa, quem tinha renda variável, a carteira, ó, eu vi isso, assim, você brinca de montanha-russa. Está tendo uma retomada agora, e ainda não recuperou tudo que ela caiu, não recuperou, né? Mas ela caiu muito, e aí o que acontece? A renda fixa é a tua segurança. Então, onde que a pessoa vai ter, por exemplo, a reserva de emergência dela, um dinheiro que ela precisa? Em algum lugar na renda fixa. Onde que ela vai ter o caixa dela, né? O caixa é aquele dinheiro que as pessoas que estão na renda variável, elas compram, elas esperam esses momentos de grandes quedas para poder comprar. Onde que isso vai estar? Na renda variável? Não faz sentido. Vai estar na renda fixa. Então, na minha opinião, a renda fixa, por mais que ela tenha perdido um pouco essa atratividade e tudo mais, ela não perde o porquê dela existir, que é a segurança, é a parcela de segurança que todo mundo tem que ter na carteira. Grandes influenciadores batem o tempo inteiro nisso, e eu sou plenamente de acordo, porque é isso, é fundamento, é você entender o que você está fazendo ali com os seus investimentos. Então, a minha opinião é assim, cara, vai continuar existindo, talvez em uma menor proporção, mas assim, lembrando, reserva de emergência, caixa, oportunidade, diversificação também. Né? O que adianta você ter tudo concentrado numa coisa só? Diversificação. Então, na minha opinião, a renda fixa ela tem um papel importante ainda, né? E vai manter, por mais que ainda esteja nesse cenário meio apocalíptico, mas eu acho que a gente em breve, né, em uns 2 anos, a gente se recupera e a renda fixa talvez ganhe um respiro um pouquinho a mais. Não sei o que você pensa a respeito disso. É assim, ó. Olhando aqui o Focus dessa semana, o Boletim Focus, ele ainda traz outra informação até assustadora. A previsão é que em 2021 a Selic bata 3 e a inflação bata 3. Ixi, ou seja, iguala, iguala, e aí o CDI, como é sempre abaixo da Selic, na verdade o CDI fica abaixo da inflação. E aí você fica perdendo dinheiro se o dinheiro estiver no CDI. Perdendo 0,1, mas ok, né? Perde. Qual a minha opinião sobre renda fixa, Luiz? Assim, eu costumo dividir renda fixa, exatamente como você falou aí, em 2 momentos na vida das pessoas. Que é os momentos pelos quais eu passei, né? Assim, de construção, de organização financeira. Primeiro de tudo, a gente tem que ter a reserva. Né? A bendita da reserva. Então, assim, algumas pessoas até acham que eu sou meio ortodoxo quando eu falo isso e tal, mas não é. Quem passou por dificuldade sabe. Eu falo o seguinte, reserva de emergência não é investimento. É reserva. Né? É ali, é sagrado. Então, reserva de investimento ela tem que estar na renda fixa, porque você tem que ter a segurança de minimamente ganhar ali um valor básico, né? Mas ela tem que ter ao mesmo tempo uma liquidez imediata, ou seja, que naquele dia, no máximo no dia seguinte, você consiga sacar aquele valor para você usar nas emergências, né? E ela não pode ter multas ou problemas de perda de patrimônio caso você saque antes. Sim. Como tem alguns investimentos aí que a gente tem carência para você poder sacar, né? Então, assim, primeiro, quem não tem reserva de emergência montada,
e vamos ao conceito de reserva de emergência. É o equivalente a, sei lá, de 4 a 10 meses, mais ou menos, aí varia de acordo com as pessoas. 6 meses ali para as pessoas terem uma noção. 6 meses. Vamos colocar 6 meses. 6 meses dos seus custos mensais. Então você vê quanto é que é o seu custo mensal. O primeiro passo para você organizar sua vida financeira, saber quanto você gasta, né? Uhum. Então tem lá, gasto tanto. Então tá, eu tenho que fazer agora uma reserva de 6 vezes esse valor. Essa reserva não é investimento. Então não queira ganhar dinheiro com este dinheiro. Ninguém esse dinheiro... reserva de emergência. Não, entendeu? Não fica. O dinheiro ali no poder de compra. Você não fica rico, mas você pode quebrar se não tiver. Uhum. Né? É verdade. É aquela coisa, ela não vai te tornar rico, mas ela evita que você quebre. Então, reserva de emergência nesse sentido. E eu falo isso, pessoal, até por mim, porque assim, eu não sei se a Luísa passa por isso, mas a gente tá acompanhando os investimentos e tal, aí você fica, pô, a época tá boa para comprar ação, tá boa para comprar fundo imobiliário. Eu tenho dinheiro ali guardado na reserva de emergência, eu não tô precisando da reserva, né? Não tá legal, eu não preciso, vamos aproveitar e tal. Aí você fica. Aí você lembra, reserva de investimento não é investimento. Reserva de emergência não é investimento, é reserva. Ponto. Eu trabalho na Embrapa, né? E eu até estava falando com uma pessoa esses dias que é como matriz, né? Quem trabalha no campo, ou com planta ou com animal, tem suas matrizes. Por exemplo, vamos para matriz de criação de porco, né? É aqueles porcos que servem para reprodução, para você ter os outros porquinhos para vender. Uhum. Aquele casal, aqueles casais, aquelas matrizes, aquelas fêmeas, geralmente, né? Elas você não pode vendê-las. O preço do suíno pode oscilar o que for, você não mexe naquelas matrizes. Elas são a sua reserva de emergência. É assim a sua reserva de emergência. Pouco importa quanto está a ação, você deixa lá. Deixa quietinho. Então, beleza. Primeiro ponto é isso. Reserva de emergência, sempre em renda fixa, extremamente líquida, de preferência de um dia, ou no máximo um dia para o outro, e ali. Porque a emergência não avisa, ela vem, né? E eu achei importante Legal. lembrar, reserva de emergência não é reserva de oportunidade. São coisas diferentes, que é isso que ele está falando. Né? Então, você não mexe na tua reserva de emergência para ações, porque, tipo, coça a mão. Quando você está tudo bem estabilizado ali, coça a mão para comprar, mas não é a mesma coisa. Porque a reserva de oportunidade ela é destinada para esses momentos de você comprar. E também você não vai gastar tudo de uma vez, mas você vai traçar uma estratégia. Só que as pessoas confundem, eu já vi nas redes sociais, já vi gente falando de que, não, a reserva de emergência você pode usar como caixa de oportunidade. Reserva de oportunidade. Não pode, não faz isso porque é cagada. Porque se a emergência no dia seguinte acontecer, você colocou teu dinheiro na renda variável e ele desceu, um abraço. Um abraço. Exatamente. Então, assim, reserva de emergência, às vezes o pessoal pergunta, onde é que eu coloco meu dinheiro e tal? Isso depende. Você já tem reserva de emergência? Não. Então, primeiro você monta a reserva. Procura um CDI 100%, uma aplicação 100% CDI, que tem hoje aí em vários bancos digitais, tá? São seguros, você tem lá rentabilidade diária e liquidez diária. Então, bota lá. Bacana. Passou isso, pronto. Daqui para frente agora você está chamando de investimento. Pronto. Dentro do investimento, cada pessoa tem seu perfil, né? Você tem a opção de renda variável e renda fixa. E aí, essa composição varia de acordo com o perfil da pessoa, se ela está mais afeta a ter mais oscilações ou não. Então, a renda fixa faz parte de uma opção de investimento, né? Estou falando de investimento, agora não de reserva, onde você tem ali um dinheiro com um rendimento, entre aspas, um pouco menor do que a renda variável, mas tem uma segurança maior. E aí pode ser usado como reserva de oportunidade. Às vezes você tem já um planejamento de médio ou curto prazo para usar aquele dinheiro. Então, eu não vou aplicar em variável, porque quando eu precisar, ele pode estar lá embaixo. Exato. Né? A questão do prazo, que é muito importante a pessoa saber quando que ela vai precisar o dinheiro. Sempre quando você vai investir, você tem que saber o que você está fazendo, para que você está investindo. Então, se você tem objetivos médio a longo prazo, ações, até beleza, assim, renda variável até pode te suprir, legal, né? Bacana você fazer uma carteira mais balanceada, mas agora se o teu objetivo é de curto prazo, é bem arriscado. Aliás, eu diria que não. Exatamente. Não, nunca, né? Nunca.
Haja visto o que aconteceu em março, né? Acho que em março chegou a bater 50% de redução, alguma coisa nesse sentido. Algumas ações caíram mais de 50%. Teve muito. Né? Então, assim, você perde muita coisa se você for tirar o dinheiro naquela hora. Eu não tirei, eu tenho dinheiro em ações e fundos imobiliários, deixei lá. Aí o pessoal pergunta, você perdeu quanto? Eu disse, não perdi nada, eu não tirei o dinheiro está lá, né? Eu perderia se eu tivesse tirado. Como eu não tirei, está lá. Eu não estou preocupado com esse dinheiro. Eu acho que podia deixar isso. A pessoa não entende isso, né? Você perde no momento em que você realiza esse prejuízo. Enquanto você não realiza, tudo bem, você não precisa desse investimento agora. Não é o propósito dele. O propósito dele é para daqui a 15 anos. Então, assim, tipo, beleza, quando começar a chegar mais perto, você começa a se preocupar, rebalancear a carteira e tudo mais. Mas enquanto isso, cara, você não perdeu dinheiro. Deixa lá. Mas aí, voltando, renda fixa vale a pena? Sim, sim, vale a pena, sempre valerá, né? Dentro desses perfis, tá? Reserva de emergência. Reserva de emergência você tem que sim deixar em renda fixa, sem dúvida alguma, tá? E numa renda fixa, não se preocupe em quanto ela vai render. Você não vai ganhar dinheiro, você tem que manter pelo menos ali o poder de compra. Manteve? Não se preocupe se vai render 0,01% a mais ou a menos. É sua reserva. Deixa lá. Tá? E aí, se você passou da reserva e quer investir, quer ter uma parte de renda fixa, massa. Você tem planos de médio, curto, médio, longo prazo? Se você tem, quanto é que é esse valor que você quer ter daqui a tanto prazo? E aí você começa a olhar as opções de renda fixa. Aí a gente tem Tesouro Direto, que é uma excelente renda fixa, não para reserva de emergência, né? E aí hoje, do jeito, do contexto que está hoje, ele está rendendo menos do que a inflação, né? Isso é um ponto importante. Mas ok. Né? Tipo, porque o Tesouro Selic sempre foi um queridinho e tudo mais, até eu tenho uma parte da minha reserva, mas hoje em dia, os novos aportes, significa que eu vou tirar, eu não vou tirar o que eu já tenho lá, óbvio. Não tira, não precisa. E eu deixo em CDBs, ou né, no caso do RDB, eu sempre falo, eu deixo no RDB do Nubank 100% do CDI. Tá lá. E é isso, pelo menos ali, tá? Eu vou ficar rica com isso? Não vou. É reserva de emergência. Não. Novos aportes eu faço ali, mas no Tesouro Selic você deixa lá, você não tira. As pessoas também me perguntam muito isso, mas eu tiro? Não tira. Você tem um imposto de renda regressivo. Então, quanto mais tempo você deixa, mais aquilo vai render. Se você tirar, presta atenção comigo, vocês tiram o teu investimento lá, né, do Tesouro Selic, por exemplo, né, ou do Nubank, vamos dizer, qualquer um CDB, e você tira e você vai jogar em outro lugar, aonde? No mesmo lugar que também é para reserva de emergência, que vai ter as mesmas características, você vai voltar para a alíquota do imposto maior. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido, não mexe. Tá? Agora, e aí tem o outro lado também, né, Luiz? Assim, tem gente que quer pegar Tesouro IPCA para 2026, 2035, 2040, alguma coisa, sei lá, eu estava até com a página aqui do Tesouro aberta, para fazer reserva de emergência. Que aí também não é aconselhável, né? Porque as pessoas têm um problema de entendimento do tesouro que acha que tem lá, ó, por exemplo, eu estou aqui com o Tesouro IPCA 2035, ele está pagando IPCA, que é a inflação, mais 3,91%. Aí você diz, pô, você está pagando IPCA, que hoje está girando em torno de 1,40 alguma coisa, mais 3,91, faz uma continha de padaria aí, vai dar 5,30% ao ano. É muito melhor do que eu deixar na CDI, que está pagando 2,15%. Não conhece, faz bem. Isso. Só que ele vai te pagar isso em 2035, daqui a 15 anos. Reserva de emergência é um dinheiro que você não sabe para quando você vai usar. E o valor que você tirar no meio do caminho, ele pode não estar rendendo o que ele falou que ia render, porque tem um tal na marcação a mercado, né? Sim. O mercado oscila todo dia. Eu já falei. Ele vai te pagar esse valor quando chegar lá. Reserva de emergência não pode usar o prefixado e nem o IPCA. Apesar do IPCA as pessoas olharem e falar, legal, ele paga a inflação mais a taxa, ele tem isso que ele falou, essa oscilação, porque o tesouro é isso, tipo, se as taxas de juros estão altas, o preço dele está baixo. Agora, se o preço dele sobe, as taxas de juros baixam. Então, assim, até você pode retirar um pouco mais, mas assim, se você não souber fazer isso, vai fazer besteira. E reserva de emergência você não pode ficar esperando
a taxa de juros descer e o que pode acontecer. Então, o IPCA, o Tesouro IPCA, por exemplo, é um que não dá para fazer reserva de emergência. Ou, eu vi até que tinha uma das perguntas até adiantando, CDBs, por exemplo, com prazo. Né, que existe uma diferença entre CDBs de liquidez diária, né, títulos de liquidez diária, e aqueles CDBs que têm prazo. Então, reserva de emergência você nunca vai fazer, por exemplo, num CDB com data de vencimento, que se você tirar antes, você vai ser penalizado. Então, você pode perder. Então, assim, até na hora de você escolher um título do Tesouro ou até um título de renda fixa, você tem que saber o que você quer, para quando você precisa e como que funciona aquele título, né? Então, assim, a questão do Tesouro IPCA, que você estava falando, desculpa te cortar, mas ela parece que é muito bom quando a pessoa não conhece, olha à primeira vista, né? E fala, nossa, que legal, vou ganhar inflação mais uma taxa. Mas, opa, você esqueceu da marcação do Um mercado. prêmio, mas não é. 2035 ou 45 ou 2050. E por aí vai. Exatamente. E aí, Luísa, só para... Porque a gente está chegando aqui perto do final, mas assim, outra coisa que eu queria deixar de muita atenção para as pessoas que trabalham com renda fixa, principalmente para quem está com os chamados bancos tradicionais, né? Só para responder a pergunta da Carla, deixando até o vencimento no Tesouro Selic é uma boa opção? Então, o Tesouro Selic ele não tem vencimento, ele tem um vencimento nominal, mas ele atualiza sempre. Mas ele é... Ah, Carla, então na verdade... Ele tem agora tá 2025 o prazo dele, né? Mas aí ele renova automaticamente, então é um prazo meio que nominal, tá? É uma boa opção sim, deixa lá. Se for para a tua reserva de emergência, deixa lá, tá? Porque aí você está garantindo... Depois de renda é regressivo. Então, se você já tem um dinheiro lá e você deixa, você vai, depois de 2 anos, você cai na menor alíquota. Então, se você deixar, beleza, ou você retira depois de 2 anos para colocar em alguma outra coisa, porque você caiu na menor alíquota. Mas se você for retirar, para quê? Onde você vai botar? Deixa ele lá, porque ele já está com uma alíquota de 15%, né? Você não vai conseguir alguma outra coisa, talvez tão interessante, com esse imposto. E aí uma pergunta também que muitas pessoas me fazem, Luiz, é assim, às vezes as pessoas não conhecem, né, o mercado financeiro, ok, isso é normal, e aí acaba aderindo a fundos de renda fixa dos chamados bancos tradicionais, né? E aí é bom a gente atentar para isso, tá, pessoal? Porque é o seguinte, o CDI hoje está rendendo 2,15% ao ano. Todo fundo de banco tradicional, mesmo banco mais moderno, mais novo, eles têm uma taxa de administração. Essa taxa de administração, geralmente, ela varia entre 1 a 2, às vezes até 3% ao ano. Eu já vi. Então, o que acontece? Se o CDI está 2,15, o cara te cobra uma taxa de administração de 2%, você está ficando com 0,15%. Aí você tira imposto de renda, tira a inflação. A inflação está 1,40, alguma coisa assim. Só aí você já está devedor. Na hora que tira o imposto de renda, tá menos ainda. Então, assim, muito cuidado. Já peguei. Na verdade, ela se sentiu até um pouco enganada, né? Porque ela foi no banco achando que ia fazer um investimento melhor do que a poupança, pegou um fundo. E aí, né, ela começou a ler um pouquinho, ficou desconfiada e me passou, né? Eu falei, me passa o nome do fundo, eu vou ler, vou analisar. Nossa, quando eu olhei o fundo, do começo até, desde que ele foi lançado em 90 e blau, até hoje, ele, sim, a reta dele nem acompanhava o CDI, era só tipo, tava piorando. Por quê? A taxa de administração dele era de 2%. Só a taxa de administração, mais o imposto de renda, eu falei, querida, você está perdendo para a poupança. Se você tivesse com o dinheiro na poupança, exatamente, estava melhor. Se você deixar o dinheiro no colchão, é melhor. Entendeu? É melhor, porque ele vai ficar lá e só perde para a inflação. Pelo menos você não paga imposto. Né? Mas, assim, então, pessoal, um recado muito importante, tá? Para quem está começando, para quem quer procurar um investimento tal, cuidado com fundos de investimento de renda fixa. Tanto de bancos quanto de corretoras. Tá? Vejam a taxa de administração. Não faz sentido se a taxa básica de juros do país está 2,15 para CDI, né, para investimento. E você consegue isso com esses bancos digitais. E aqui não vai nenhuma propaganda, tá, gente? Mas são produtos que vocês podem acessar pelo celular. Nubank, Banco Inter, Sofisa, PicPay, tem vários por aí, tá? Então, assim,
E se você pode ter 2,15% ao ano, sem fazer nada, com R$ 1, bota R$ 1 lá, R$ 1 está rendendo. Para que você vai acessar um fundo de investimento de um banco que te cobra 2% de taxa de administração? Para fazer o que o banco digital faz. Então não faz sentido. Né? Eu acho que é por aí, sabe, Luiz? Assim, só para fazer um resumo da fala, né? Já 7h50 está perto de cortar a live. Renda fixa vale a pena? Vale. Primeiro, reserva de emergência. Deixa numa renda fixa de liquidez imediata, não se preocupa quanto ela paga. O importante é que ela te pague pelo menos a inflação, CDI. 100% CDI a gente consegue hoje muito fácil. É bem tranquilo. E deixa lá. Nubank, Inter, PicPay, Sofisa, esses que eu falei, todos eles dão 100% CDI. Tá lá. Teve a reserva de emergência? Vamos partir para investimento em renda fixa. Beleza. Aí você tem os CDBs de longo prazo, você tem o Tesouro Direto, tem LCI, LCA. Vê sempre lá se não tem taxa de administração, essa coisa toda. Mas o próprio Tesouro Direto tem índices aqui muito interessantes. Por exemplo, o 55 aqui, 2055 está pagando IPCA mais 4, basicamente. O próprio então, pô, ótimo, né? Bom, eu coloco lá, ele tem uma taxa boa se você deixar até o final. Então, assim, planejamento, né? Isso. Não, eu quero esse dinheiro para daqui a 20 anos. Legal, tem aqui o 2045, que eu acho que é uma renda boa e tal. E aí deixa lá. É uma segurança que você tem. E aí depois vai diversificando e tal. Renda fixa sempre vale a pena. O problema é que a gente vinha de uma renda fixa exorbitante, né, que pagava. Eu peguei a época de Selic a 18%. Eu queria comentar sobre isso, acho que antes da gente acabar, porque quando você falou sobre aquela questão lá no comecinho, entre o que é esse rendimento real, né, o que a gente tem, essa diferença descontando a inflação e os impostos, as pessoas elas estão muito acostumadas com uma... A gente teve, acho que agora em 2015, enfim, mais ou menos por ali, a gente teve uma Selic que bateu a 15%, quase 16%, se eu não me recordo, mais ou menos. E o que acontece? Aí a pessoa fala, mas eu queria uma Selic a 15%, 16%. Querido, quanto que estava a inflação nesse período? A inflação estava... Bateu 11%. A inflação estava batendo. Então, o teu rendimento real... Então, era talvez até, não sei que eu teria que fazer as contas, talvez fosse igual ou até menor, de repente. Por quê? A pessoa, ela só olha, nossa, está rendendo 15%, mas ela esquece de descontar a inflação, que é o poder de compra que a pessoa, que aquele dinheiro tem, né, no tempo, é o valor dele no tempo. Então, de que adianta você ganhar 15% e a inflação está a 14% ou a 16%? Você tem que ilusão, sabe? As pessoas estão muito gananciosas na hora de olharem as taxas, mas elas não levam em consideração uma das coisas mais importantes que tem que ter, que é de olho nessa inflação, nas taxas, né, de administração. Então, assim... dos fundos... Os fundos, inclusive, também não é garantido pelo FGC, nem o fundo de renda fixa é garantido pelo FGC. Então, assim, renda fixa ela vai valer a pena sempre, mas sempre de que forma? Você sabendo para o que você está fazendo e você olhando e entendendo como que aquele investimento ali funciona, se ele está adequado para você ou não. E, novamente, lembrando, você tem que descontar a inflação. Então, de que adianta a Selic, ou seja lá, o CDI tá lá em cima e a inflação está batendo nela ali ou acima? Não vai adiantar nada. Obviamente, a Selic e a inflação elas costumam, né, andar ali uma beirando a outra. A Selic sempre um pouquinho ali acima, mas você tem que ficar de olho nisso, porque isso é você ser um investidor, é você estar atento à tua rentabilidade real, e não só aquela rentabilidade nominal, que é aquela colocada ali, né, da taxa de juros. Mas foi bom ter lembrado disso antes da gente acabar. Encerrar. Então, bom, acho que é isso, né? Assim, recado final. Sim, vale a pena. Eu tenho reserva de emergência, né? Assim, tá no CDI e tal, e não mexo. Fico me coçando, mas não mexo. Dá uma coceira. Né? Ainda mais quando você olha lá, ação, fundo imobiliário, você coloca até ETFs também, dependendo do você olha e fala, meu Deus, eu preciso comprar isso. Sim. Reserva de emergência não é para isso. Né? Você tem outro dinheiro destinado para isso. Eu acho que assim, como teve um... Eu vou só responder, acho que rapidinho, uma pergunta que surgiu lá no meu Telegram, no grupo, que me perguntaram sobre a questão de, e quando eu não encontro, né, porque você tem as agências que fazem essa medição do risco, né, hoje. Acho que, não sei se fala assim em inglês, rating, eu não sei como é que se pronuncia. Rating, E aí existe uma classificação do nível de risco que aquela instituição, né, geralmente bancos,
Tem, né? E o risco é justamente isso. Será que ele é um bom pagador? Será que ele não é um bom pagador? E a pessoa perguntou assim, uma excelente pergunta. Mas e quando eu não encontro a avaliação, né, desse CDB, desse banco que está lá oferecendo? Isso é ruim? Eu invisto ou não? O que acontece? Essas agências de avaliação, as empresas, os próprios bancos, as próprias empresas, eles pagam para essas empresas fazerem esses relatórios. Por quê? Para eles saberem quanto eles estão sendo avaliados, até para eles oferecerem, né, uma taxa de retorno mais próxima, né, Sim. do que é avaliado, e segundo, né, também para passar confiança para as pessoas que vão fazer esse investimento. Então, o que acontece? Se você não encontra, significa porque isso é custo para a empresa. Empresas menores, bancos menores, muitas vezes não têm ou não querem pagar e ter esse custo. Então, não significa que ele seja ou não arriscado. Depende, porque pode ser um custo muito caro, às vezes, para um banco menor, e, obviamente, um banco menor tem mais chance, mais risco do que um banco maior de quebrar, por exemplo, mas, assim, não significa que seja um problema de cara, mas é um ponto de alerta, né? E só para poder dizer para vocês, então, essa classificação rapidinho de rating, ela vai de AAA até a DDD. Quanto mais alto o AAA, maior chance dele pagar, e lá no D, menos chance ele tem. Mas é basicamente isso, é porque surgiu essa pergunta, eu achei ela excelente, foi uma pergunta já nível mais avançado, achei ótimo. A galera tá estudando. Que bom, mas é isso mesmo, sabe? Assim, é isso que você falou. O fato de não ser classificado não quer dizer que ela é ruim, mas também não me dá parâmetro para dizer que ela é boa. Exatamente, esse é o ponto. Então, assim, eu vou me garantir só no fundo garantidor de crédito, que se ele quebrar, o governo me paga até 250 mil se eu tiver investido, né? E tá tudo. O CPF. Agora, sim, é automático? Não, tem um processo e tal, tem um negocinho ali. Levar meses. E você tem que... E se a emergência chegar, você foi a tua deu mal, né? Então... tranquilo com aquele dinheiro que você coloca lá. Se você perder aquele dinheiro, tá tranquilo? Tá tranquilo, mas ok, eu não vou perder porque tem um... Isso. Pode demorar no retorno, né? Eu gostei muito da sua publicação de hoje, a sua reflexão. Tô dizendo, você tem boas reflexões lá na tua página. Obrigado. A gente tenta fazer alguma coisa legal, né? Mas é em cima de conversa, de diálogos e tal. Eu sempre boto um post, alguma coisa que me apareceu num dia, na semana, e vou conversando com o pessoal. Mas é isso, Luiz, a gente tá... Sabe, eu acho que nosso tempo daqui a pouco estoura aí, o Instagram expulsa a gente. Mas queria dizer, eu acho que a conversa foi muito produtiva, o teu conhecimento, você é muito descontraído, eu acho que traz de uma forma leve. Obrigado. Uma leve de trazer conhecimento, sem uma coisa muito dura, assim, a gente fica mais à vontade, as pessoas ficam mais tranquilas para poder interagir, né? Então, eu queria agradecer, muito obrigada pela sua presença aqui. Espero que a gente faça mais lives outras vezes, foi super bacana. Muito obrigada. Por favor. Me chame. Mas eu vou deixar a live gravada aqui na minha TV, né? Se nenhuma complicação acontecer. E aí, se o pessoal quiser acessar, tanto da tua página quanto da minha página, é só ir depois ir lá e tá gravado aí a gente falando. Vocês se divirtam, peguem informação, riam aqui junto com a gente. Chama a gente no privado se tiver alguma dúvida e vamos conversando. Exatamente. Então, muito obrigada. A gente está aqui para ajudar. Obrigada, Genésio. Eu vou encerrar aqui, então. Eu que agradeço, viu, Luísa? Agradeço demais, estou sempre à disposição. Vamos trocando informação. Também gosto muito do seu material, gosto muito da sua página. Acho, assim, bem didático, acho muito bacana. E bem colorido e tal. A minha é preto e branco, né? É preto é branco. Mas a sua é colorida, não tem muita criatividade. Mas parabéns pelo trabalho, parabéns aí pelas suas conquistas pessoais que eu também venho acompanhando aí. Né? Isso é muito bom. Viu? E a gente se fala. A gente se fala então, gente. Ó, obrigada, vai ficar gravado aqui. Tchau, Genésio. Tchau, até mais.